Tia André está de volta para mais uma videoaula de História. Essa semana nós teremos duas videoaulas de História. A correção nós iremos fazer da página 241 até 259. Atividades finais, página 241. 1. Para enfrentar o medo de navegar pelo Oceano Atlântico no século XV, os marinheiros puderam contar com novos instrumentos de orientação marítima, como a bússola, que tem uma agulha de ímã que sempre aponta para o norte. Também foram muito importantes as cartas náuticas. Observe uma delas. Aqui tem uma carta náutica, do Planisfério de Cantino. E embaixo está escrito assim: considerando as localidades que constam no mapa de Cantino, assinale com um X as afirmações verdadeiras. Então, afirmações verdadeiras está no plural. Então, nós temos mais de uma opção. Já havia ocorrido a viagem de Vasco da Gama, pois a África e as Índias aparecem no mapa. Essa está correta. E a última, Cabral já havia tomado posse das terras americanas em nome do rei de Portugal. 2. Associa a segunda coluna com a primeira. A. Escravizado. Aquele que perdeu a liberdade está submetido à vontade de um senhor. B. Escravidão. Sistema socioeconômico com base na escravidão de pessoas. E C. Escambo. Troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda. Então ficou B, C, A. Página 242, 3. Segundo o relato, Caminha achou que o indígena quisesse fazer uma troca. Qual seria essa troca? Ele achou que o indígena quisesse trocar ouro, pois apontava para o colar de Cabral por um colar de contas brancas, que ele tinha gostado. 4. Você acha que Caminha estava correto em sua posição? Não. Por quê? Porque os indígenas não tinham ouro para trocar. 5. O rei português soube do relato imediatamente. Esse foi o momento em que os portugueses encontraram ouro no Brasil? O rei não ficou sabendo imediatamente do relato, pois demorava meses até que essa carta chegasse a Portugal. Além disso, esse foi apenas um indício da presença de metais preciosos no novo território. Os portugueses ainda teriam de esperar muito para encontrá-lo, que foi na virada do século XVII para o século XVIII. Página 243, agora complete corretamente as frases abaixo. A. Ao realizar a expansão marítima, os portugueses tinham alguns objetivos. O quadro de Victor Meirelles retrata que, logo nos primeiros contatos entre os portugueses e indígenas, os portugueses iniciaram seu projeto de catequização ou cristianização, pode ser uma das duas respostas, dos povos indígenas. B. O pintor Victor Meirelles pintou o quadro 360 anos depois da ocorrência do fato. Portanto, é claro que ele não poderia ter presenciado a primeira missa. Ele retratou a cena com base na carta de Pero Vaz de Caminha. Página 244, 7. A imagem ao lado mostra pessoas escravizadas em um navio negreiro norte-americano no ano de 1860. Observe-a e responda ao que se pede. A. De onde vinham e para onde iam as pessoas representadas na imagem? E como elas estavam viajando? Bom, as pessoas que estão aparecendo na imagem vinham do continente africano e foram levadas à forças para a América para serem vendidas como escravas, E a outra pergunta, como elas estavam viajando em condições precárias, sem roupas, amontoadas sobre convés, sem o menor conforto. B. As pessoas que estão representadas na imagem seriam vendidas em Cuba. Em que países da América a escravidão esteve presente? Em todos os países. Essa é a resposta. C. Essa imagem representa uma cena comum da diáspora africana. Com suas palavras, explique o que foi a diáspora africana. Foi o processo de migração forçada de povos africanos para a América, onde eles seriam vendidos como escravos. 245, 8. Leia o anúncio a seguir, publicado em um jornal no início do século XIX. A. Por que a fuga de Benedita foi anunciada no jornal e foi oferecida uma recompensa
para quem a encontrasse, porque Benedita era uma pessoa escravizada, era propriedade de Francisco Antônio Ribeiro e ele queria ela de volta. B. Pelas leis da época, Benedita era proprietária de Francisco Antônio Ribeiro. É justo um ser humano poder ser dono de outro ser humano? Não, não é justo, né? A liberdade é um direito de todos, então não é justo. Página 246, número 9. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Foi nessa data, no ano de 1695, que Zumbi, o último líder do Quilombo de Palmares, foi capturado e executado. Com sua morte, ocorreu também a destruição do maior de todos os quilombos do Brasil. A. Por que os colonos portugueses quiseram destruir o Quilombo de Palmares? Porque os quilombos eram comunidades de escravizados, fugitivos. Então, os colonos queriam capturá-los, né, novamente para colocarem eles de volta para os locais que eles fugiram. B. Na sua opinião, por que essa data foi escolhida para ser o Dia Nacional da Consciência Negra? Porque o Quilombo do Palmares, né, ele foi o maior exemplo da resistência da escravidão, tá? E a data faz homenagem ao líder Zumbi e aos seus companheiros rebeldes. 10. Observe a fotografia abaixo. Trata-se de uma manifestação cultural afro-brasileira, ou seja, desenvolvida aqui pelos africanos escravizados. Você sabe como ela se chama? Se não souber, desembaralhe as letras e descubra. Aqui é a capoeira. Página 247, leia o texto. Possuir escravos dava prestígio ao homem branco das cidades. Quanto mais rico, mais escravo a seu serviço teria o senhor. Nas casas das famílias mais abastadas havia dezenas de escravos domésticos, amas de leite, babás, arrumadeiras, passadeiras. As pessoas mais modestas procuravam comprar ao menos um moleque para carregar os pacotes quando saíam às ruas. A. Destaque no texto em vermelho as 4 atividades domésticas desempenhadas pelas mulheres escravizadas. Então, de vermelho, vocês vão sublinhar amas de leite, babás, arrumadeiras e passadeiras. B. Destaque no texto em verde o trecho que indica que as crianças também eram escravizadas. De verde, vocês vão sublinhar moleque para carregar os pacotes. 12. O esquema abaixo apresenta os dados obtidos em uma pesquisa realizada em 2015. Observe e assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A população que se autodeclara parda empata com a população que se declara branca? Verdadeira. Apenas 10 em cada 100 brasileiros se autodeclara indígena? Falsa. A população que se autodeclara preta é 5 vezes menor do que a que se declara parda? Verdadeira. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. A imagem que aparece, né, é o quadradinho que está com a coroa, portugueses. Arco e flecha, indígenas. No meio aqui desse triângulo, povo brasileiro e ao lado, africanos. Vamos agora lá para a página 253. Observe a fotografia, leia a legenda e responda. A. Qual atividade econômica é mostrada na fotografia? A colheita de café. B. Quem são os trabalhadores? Homens, mulheres e crianças, tá? Provavelmente todos aqui são imigrantes. C. Observando a fotografia, quais dificuldades você acredita que esses trabalhadores tinham? É uma resposta pessoal, mas a gente aprendeu que eles tinham uma rotina pesada, com jornadas prolongadas e condições não adequadas de trabalho. Na página 254, super desafio. 1. Você sabe o que é um armazém de secos e molhados? Faça uma pesquisa para descobrir e vencer este super desafio. Escreva abaixo o que eram esses estabelecimentos e o que eles vendiam. Respondam também se esses armazéns existem até hoje ou se foram substituídos por outro tipo de comércio. Os armazéns de secos e molhados vendiam grãos, café, embutidos, queijos, conservas em latas, bacalhau, utensílios domésticos e de trabalho, tá? Era o estabelecimento comercial típico daquela época. Apesar de terem sido substituídos, né, pelos supermercados, alguns desses armazéns ainda resistem até hoje. Vamos agora
a nossa última página de correção, que é a 259. 2. Observe a tabela abaixo e responda as atividades propostas. A. Em que década o número de estrangeiros é maior em relação ao total da população brasileira? A década de 1920. B. Em que década o número de estrangeiros é menor em relação ao total da população brasileira? A década de 2000. C. Vocês conseguem imaginar uma explicação para esses dados? É uma resposta pessoal, mas a gente sabe que o Brasil, ao longo do século XX, perdeu a atratividade como destino para fluxos migratórios. Ok? Agora nós vamos iniciar o lançamento, que vai ser da página 260 até 269. Migrações internas. Nina quer conhecer melhor a história da família e Dona Maria, sua avó, está muito feliz em poder ajudá-la. Vovó, por que nossa família decidiu sair do sertão do Nordeste? E faz tanto tempo, a vida estava muito difícil por lá. Faltava o trabalho e sobrava seca. O engraçado é que temos uns parentes que vieram, mas já voltaram. Isso aqui é chamado de migrações internas. Pessoas que vêm, de um estado para outro, de uma região para outra, fica aqui um tempo e depois retorna para o seu local de origem. Você conhece pessoas com famílias que vieram de outros estados do Brasil? Sim ou não? Você já ouviu falar de migração de retorno? Sim ou não? Então vamos saber um pouquinho. Dizemos que ocorrem migrações internas quando pessoas se deslocam de uma região para outra dentro do país. Vamos marcar isso, de dizemos até dentro do país. É claro que elas levam consigo hábitos e costumes de sua região de origem para o local em que foram viver e que também conhecem a cultura desse novo local. Essas trocas culturais também são fundamentais para o enriquecimento da cultura brasileira. As causas para essas migrações costumam ser a busca por melhores condições de vida e de trabalho e a fuga de problemas ambientais. Vamos marcar também isso. As causas para essas migrações costumam ser a busca por melhores condições de vida e de trabalho e a fuga de problemas ambientais. Calcula-se que cerca de 1/3 dos brasileiros não esteja vivendo onde nasceu. Contudo, o número de migrações internas no Brasil vem caindo nos últimos anos. Isso significa que, à medida que ocorre melhor distribuição industrial e econômica no país, maior é a tendência de estabilidade das pessoas em seus locais de origem. Vamos conhecer alguns dos principais processos migratórios ocorridos em território brasileiro? Página 261. Em 1870, ocorreu um dos primeiros movimentos migratórios, quando milhares de nordestinos foram trabalhar nos seringais da Amazônia. No século XX, a partir de 1950, milhares de nordestinos se mudaram para a região sudeste para trabalhar na construção civil e nas indústrias. Contudo, esse fluxo migratório começou a diminuir a partir da década de 1980. Desde o início dos anos 2000, o número de pessoas saindo do Nordeste rumo ao Sudeste tem sido menor que o sentido contrário. Trata-se da migração de retorno, ou seja, deslocamento de pessoas para a sua região de origem. Essa transformação explica-se pelo fato de o Nordeste ter apresentado índice de recuperação econômica e de industrialização, que a tia Andréia falou, migração de retorno. A pessoa morava na Bahia, veio para o Rio de Janeiro, ficou aqui um tempo e depois retornou para a Bahia. Então isso nós chamamos de migração de retorno. A partir da década de 1970, no final da década de 1950, muitos trabalhadores do Nordeste foram para o centro do Brasil para trabalhar na construção de Brasília, a nova capital federal. Muitos desses trabalhadores continuaram a viver lá, mesmo depois do encerramento das obras da capital. A partir da década de 1970, muitos lavradores do sul do Brasil dirigiram-se para o estado como Mato Grosso e Rondônia para trabalhar na agricultura e na pecuária. Essas áreas ainda eram pouco povoadas e havia possibilidade desses lavradores conseguirem terras. Hoje em dia, o maior fluxo migratório no Brasil segue em direção à Zona Central e à Amazônia. Depois vocês vão responder a número 3, respondendo a questão A e a questão B. Faça você mesmo, página 262.
Você conhece alguém cuja família venha de outra região do Brasil? Pergunte a um adulto do seu convívio se ele conhece. Pode ser que sua família seja uma família que migrou do passado. Depois faça um breve relato dessa experiência de migração, destacando o local de destino, a época de migração, as motivações que tiveram e os hábitos da localidade de origem que a família ainda mantém. Caso não exista um caso próximo, faça uma pesquisa na internet em busca de depoimentos de brasileiros migrantes. Depois colhe no mapa do Brasil abaixo os pins que você encontrar no material de apoio. Tá lá no final da página, na página 431, tá bom? São esses aqui, ó. Tá? São esses aqui. Eles devem destacar a região de saída e a região de chegada. Para finalizar, faça uma seta colorida ligando um ponto ao outro no sentido da migração descrita. Aí depois, na página 263, nós temos as atividades finais, que vocês vão fazer a leitura de todos os textos, né, desse capítulo, vai até a página 267. E depois nós temos o relembrando. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Vocês vão ver aqui, ó, migrações. Aí tem algumas setinhas, vocês vão ter que colocar, dizer se foram os asiáticos, europeus, sul-americanos, se foi uma migração interna. Então, vocês vão estar observando essas setas e vão estar escrevendo essas palavrinhas aqui. Ao lado, vocês podem ver na página 269, aqui, né, num círculo aqui na cor rosa, tem as palavras que vocês vão completar cada espaço em branco aqui, tá bom? E no Eu Aprendi, vocês vão marcar aquilo que vocês já dominam nesse conteúdo. Então, tia Andréia vai ficando por aqui na primeira videoaula de História. Aguardo vocês na próxima. Um beijo!